Companheiros, hoje vamos tratar de um tema bem interessante e que temos enfrentado já há mais de 5 anos. Eu me lembro, em 2020, tive a oportunidade, inclusive, de escrever um livro sobre a PEC 32 de 2020, que era o então projeto de reforma dos servidores. Era um projeto desastroso que quebrava a estabilidade, dava um poder excessivo à presidência da República, enfim, transformava o conjunto de servidores tão importantes em uma verdadeira instrumento de política de governos. E felizmente, depois de muita luta, esse projeto foi ao chão. Hoje, os parlamentares, estimulados pelo presidente da Câmara, pretendem discutir um novo projeto de reforma administrativa. Parece que cada presidente da Câmara tem que querer apresentar um projeto como se fosse sua marca. E esse quis criar a PEC da blindagem, que infelizmente não deu certo. A PEC da anistia está parada e vem a discussão sobre reforma administrativa e o que normalmente deixa muito apreensivos os servidores públicos. Esse projeto, ele não tem só coisas ruins. Ele começa com uma tentativa de fixar parâmetros para a questão dos salários, tentando blindar a possibilidade de se ter super salários. O que nós estamos vendo hoje são remunerações camufladas criadas com as rubricas de indenização pelos 3 poderes da República. Isso vem fazendo com que estourem todas as metas de remuneração de pessoal, inclusive criando faixas que nada tem a ver, não tem tributação, etc. Muito bem, esse é um tópico que é importante. E esse agora tem que ser muito bem tratado para evitar que ele seja desvirtuado e que continue a deixar os caminhos para que essas remunerações, esses ganhos venham como se indenizações fossem. Aqui vem uma preocupação curiosa nessa comissão, falar de redução das férias do judiciário para 30 dias. Se vocês olharem mundo afora, essa fixação do regime jurídico dos magistrados como se fosse um regime de servidor não é o grande problema. Porque se assim fosse, nós diríamos que nessa PEC os parlamentares também deviam aprovar para eles 30 dias de férias. Eles têm não só as férias do meio do ano, as férias do fim do ano e na prática trabalham no parlamento terça, quarta e quinta. É o chamado TQQ. Eu acho que esse não é um problema, mas aqui está colocado como só. O grande problema é que os juízes têm 60 dias de férias. A grande questão é que os juízes dos dias que não estão de férias, eles têm uma prestação de serviço adequada de modo a que a população seja atendida. Por exemplo, o CNJ criou uma gratificação, uma indenização de compensação que o juiz, em trabalhando nesses períodos, ele tem um ganho a mais que não está previsto em lei nenhuma. Esse é um abuso. Agora, a redução de 60 para 30 dias, não sei, mas poderia-se até fazer sem nenhum problema. Outra questão que vem desde que o Supremo Tribunal Federal entendeu que foi constitucional a emenda 19, é a possibilidade, hoje constitucionalmente permitida, de que nós tenhamos contratações seletistas pelos entes de direito público. Nós sabemos que o regime estatutário é um regime mais rigoroso, mais concentrando com garantias do servidor. E aí eu reconheço, desde quando comecei a escrever sobre isso, há muitos anos atrás, que um regime jurídico só não é adequado num Estado com tantas atividades. A França tem 3 regimes, a Espanha tem 3 regimes, Portugal tem 3 regimes. O regime estatutário deveria ser só e exclusivamente para as chamadas carreiras de Estado. Aquelas carreiras onde há uma necessidade de proteção contra ingerências externas e externas através de elementos internos. Por exemplo, imagine o delegado da Polícia Federal do Rio de Janeiro atuando num processo em que seria possível responsável o filho do presidente da República, como tivemos no passado. Aí ele é removido para Manaus. Imagine se ele fosse seletista. Então, essa questão do regime seletista é complicado. Outra questão é modificações no estágio probatório, de modo a que o indivíduo ingressa e ele só vai ter completa sua entrada no serviço depois do estágio probatório, mudando o momento de entrada do antes do estágio para depois do estágio. Isso é muito arriscado e isso leva a deixar o servidor numa situação de absoluta, às mãos das suas chefias e muitas vezes politizadas, o que não é bom. A questão de níveis de carreira, aqui é um grande erro, dizer não, todas as carreiras devem ter no mínimo 20 níveis de progressão.
Tem carreiras que não é possível ter 20 níveis de progressão, elas não comportam. Por exemplo, os servidores da diplomacia, a própria magistratura, o Ministério Público, eu vou ter 20 níveis de magistrado. Isso não é possível. Isso tem que ser revisto. Agora, a ampliação dessas carreiras, desses níveis de carreira, sim. Um procurador federal ingressa, daqui a 3 anos ele está no fim da carreira. Isso não é viável. Outra questão é a fixação que está se prevendo de que o salário inicial da carreira não poderá ser mais de 50% do fim de carreira. Ora, se ele vai ingressar para exercer a mesma atividade, eu vou ter um juiz de 50%, um juiz de 100%, um procurador da fazenda de 50%, um de 100%. Isso aí também é algo que é puramente uma alegação eleitoreira e que não vai funcionar. Uma coisa importante que o projeto está trazendo é a restrição ao teletrabalho. O teletrabalho só em situações excepcionais, só com uma ponderação muito grande. Porque a gente sabe que no serviço público não se tem, como nas grandes empresas, quando eu trabalho em teletrabalho, ao chegar e começar a trabalhar, meu computador é ligado, a câmera de controle é ligada e eu estou prestando serviço. Quando eu terminar, aí dou a minha senha e eu tenho controle sobre o que é que eu estou fazendo. No Brasil, o teletrabalho significa um não trabalho em muitas circunstâncias. Outra referência complicada é aqui a previsão de que diretores de empresas estatais que não têm ação negociada em bolsa não poderão superar o teto do funcionalismo, que é o teto do ministro do STF. Fica excluído apenas o presidente e o vice. Isso parece uma medida bem salutar, mas nós temos empresas estatais de grande porte que concorrem com a iniciativa privada e que, se eu tiver um regramento como tal, eu vou ter, sem dúvida, um quadro de especialistas diretores de muito pior qualidade. Tem que se ter apenas um rigor técnico na escolha dessas pessoas e não como se faz hoje, como se fez ontem e ainda vai se fazer amanhã, que é a escolha por partilha política. Então, a escolha por partilha política, eu tenho péssimos diretores escolhidos apenas pelas cotas de indicação. Se eu tiver especialistas da melhor qualidade, a remuneração, no meu entender, dessas empresas deve ser a de mercado. Outra questão de que a preocupação de municípios sem receita própria, aí diz, não, os municípios sem receita própria, o salário dos secretários municipais não poderá ser superior a 20% da remuneração de um deputado estadual. Isso aí tem um grande engodo. O que nós temos no Brasil, na verdade, dos 5.500 municípios, é que pelo menos, sem nenhum equívoco, 2.000 municípios deviam ser extintos. São municípios que não têm nenhuma expressão, que funcionaria muito melhor em estarem agregados a outros. Vou dar um exemplo. Pega um município feito floresta e junto dele tem Iati e outros. Esse município de Iati não tem nenhuma razão de existir. É um distritão ou um distritinho que você cria uma Câmara Municipal, prefeito, vice-prefeito, uma estrutura administrativa cara para a receita do município. Então, o que nós deveríamos ter, e tentou-se isso há algum tempo atrás e não conseguiu vingar, mas nós teríamos que ter uma perfeita ou uma adequada reforma administrativa, era reduzir 1/3 dos municípios brasileiros. Muito melhor do que dizer, não, o salário não poderá ser 20% do deputado. Então eu vou ter municípios que não teriam nem condições de existir, com servidores de péssima qualificação, com péssima remuneração, servindo apenas para atender a conveniência. Some isso tudo com uma coisa que na proposta administrativa não está prevista, que é a racionalidade em relação à aplicação de verba, que passa inclusive por um ponto delicadíssimo, que tem objeto de mais de 100 inquéritos na Polícia Federal, que são os desvios de verba das emendas parlamentares. Cada parlamentar tem seu quinhãozinho, e cada deputado estadual tem seu quinhãozinho, e cada vereador tem seu quinhãozinho. E com isso vira um verdadeiro botim com a receita pública, e isso também seria parte de uma reforma administrativa relevante. Diríamos ter uma administração neutra, com servidores qualificados, não politizados, como vou dar o exemplo da França, é um exemplo nítido disso. Governo é governo, administração é administração. O parlamentar exercendo a sua atividade, não ser um partícipe de receitas públicas para agir, ora lícita, ora também, muitas vezes, ilicitamente. É isso aí.